Glória a Deus, gente, boa noite a todos. E Renato, seu filho, glória a Deus, e galera aí, olha só, muito bom rever todos. Glória a Deus. Queria que você ficasse em pé, por gentileza, gente. Puder me trazer um copo de água aqui, alguém? Ficarei grato, que tomar do bico aqui ficaria muito amador. Mas estamos vivendo aí esse tempo, então, queridos, de crise, né, no mundo e tudo mais. E estamos tendo que nos adaptar, né? Diogo e Sabrina estão aqui também, glória a Deus, né? A adaptação não é fácil. Eu lembro, Diogo, que quando nós estávamos na igreja, no porão da nossa casa, a gente foi para um lugar maior, um galpão, e muitas pessoas, que saudade do porão, era tão mais aconchegante ficar no porão. A gente ficou no galpão e a gente lotou o galpão e viemos para cá. Aí muitas pessoas falavam assim, né, Cássio, que saudade que eu tenho do galpão, era bem mais legal no galpão. Aí agora o mundo dá uma virada, né, que você não adianta, você querendo ou não, você tem que se adaptar com isso que está acontecendo, né? Obrigado, Gatinho. Com isso que está acontecendo, nós temos que nos adaptar. Inclusive, eu fiz um curso agora com a liderança da igreja, chamado Igreja Pós-Pandemia, Renato. Que vale para empresários, que vale para todos nós, né? O senhor e Sibete também estão aí. Para nós entender que realmente não vai ser mais a mesma coisa. Alguns falam assim, mas não é a mesma coisa, né? De louvar a Deus. Eu gostava de louvar quando tinha aquela lateral ali. Quando tinha aquela outra lateral ali. Eu gostava de louvar quando tinha gente. Pois é, daí a gente fica, de fato, subordinado a só se empolgar de quando tem muita gente. Quando, na verdade, Deus disse que nós deveríamos adorá-lo sempre, individualmente, e onde tivesse 2 ou 3 reunidos. Então, se adaptar não é fácil, né? Você se adaptar com esse novo tempo não vai ser fácil, mas será obrigatório. Então, beleza, não é a mesma coisa, mas já é alguma coisa. Amém, queridos? Já é alguma coisa. Nós já estamos retornando, já estamos vindo. Essa aqui é a 6ª celebração. Né? Eu já tenho decor praticamente da palavra. 6 celebrações. Com adolescente de um jeito, com jovem outro jeito, com gente de manhã outro jeito. Para a glória de Deus, Renato, 6 celebrações. Ele repartiu o nosso povo em 6 celebrações. É claro que nós queríamos que tivesse todo mundo junto. É óbvio que eu queria que tivesse todos nós juntos. Logo, logo vai acontecer isso. Mas ainda que não for acontecer, temos que nos adaptar. E aí tem que se adaptar com máscara, temos que se adaptar e não ficar tocando, não ficar abraçando, se bem que clandestinamente a gente abraça as pessoas, você sabe disso. Não vem dizer eu não abraço ninguém, tu abraça sim. A gente é povo, né? Até o Mandetta, que era o ministro da Saúde, não se segurou e abraçou a galera, né? Muitos criticaram, eu falei, não, ele é humano, esse ministro é humano como todos nós. Então, como a gente não pode se abraçar muito, não pode se tocar, aquela coisa toda que está sendo levada em conta, não nos foi proibido amar pessoas. Ou seja, né, Cássio, eu não preciso tocar para manifestar amor, né? Então eu queria que você saísse do seu lugar agora e cumprimentasse 5 pessoas dessa forma, assim, dizendo assim, eu te amo em Cristo, irmão. Sai do teu lugar e faz um coraçãozinho assim. Sai do teu lugar, cumprimenta 5 pessoas, se movimenta um pouco, está muito sedentário o negócio. Vamos lá. Glória a Deus, hein? Glória a Deus, hein? Glória a Deus. Isso aí, gente, você veja só. Nada pode escapar e nada pode parar o amor de Cristo de se manifestar, amém? Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem inferno, nem céu, nada pode parar o amor de Deus de agir, muito menos uma máscara, muito menos uma pandemia, muito menos uma crise sanitária. Nós vamos nos amar de toda qualquer forma e vamos nos alegrar e vamos louvar a Deus sempre, vir para a igreja com alegria sempre. Esse é o nosso desafio, gente. A igreja de Cristo está sendo provada nesses últimos tempos para ver até que ponto nós amamos a Jesus. Será que a gente só se empolga quando tem muita gente ou a gente pode continuar se empolgando porque às vezes está repartido agora a galera, né, Diogo? Não é assim? O Diogo tem uma experiência com várias igrejas, o Diogo sabe, o Diogo foi de igreja pequena, de igreja média, de igreja... É assim, o nosso amor por Cristo, ele tem que ser sempre o mesmo, independente do número. Amém, gente? Pode aplaudir a Deus por isso? Glória a Deus, hein? Pode sentar, por gentileza. Também estamos com o nosso pessoal da live aqui, glória a Deus, aos irmãos que nos assistem agora, nossos irmãos e irmãs da Igreja Viva, de outras igrejas, de outras religiões, de outros estados, países, sejam muito bem-vindos, que Deus continue falando ao teu coração. Queridos, seguindo a série Maranata, baseado então naquilo que a gente chama de Vem, Senhor Jesus, estamos buscando, né, que Jesus venha. Eu tenho uma mensagem legal para vocês hoje, que tem como título, Como Entrar no Reino dos Céus. Como entrar no reino dos céus? Queridos, eu não sei aqui se alguém já
acabou a gasolina quando estava dirigindo o seu carro? Quem já teve essa experiência? Quem já teve? Olha só, né? Eu não sei se todos aqui têm a condição de ter um carro elétrico, né? Um carro robotizado que não necessita de gasolina, mas na maioria de nós todos temos carro com gasolina, né? Diesel, enfim, né? Mas temos que ter combustível. É interessante, Joe, momentos antes de tu perder ali a força para seguir em frente, ele dá 5 tossidas, né? E daí tu fica ali na rua, né? E aí tu fica torcendo para que ninguém tenha visto aquela cena, né? Tu fica torcendo para que ninguém tenha visto aquele mico, né? Aí você tem que ir atrás do Cássio Malês, atrás do Rafa, para ver se eles conseguem um galão para nos ajudar aí, o posto mais próximo. E não interessa se o teu carro é top, se o teu carro é antigo, se o teu carro é meia boca, se o teu carro é mais ou menos, não interessa. Você fica na rua, né? E é mais ou menos isso que eu queria falar com você hoje, queridos, que existe algo que se nós não tiver aqui na terra, nós vamos ficar aqui e vamos cair no inferno. Não vamos conseguir entrar no reino dos céus. Vamos lá, o título então, com entrar no reino dos céus. E eu queria perguntar para vocês, quem já estudou ou leu a parábola das 10 virgens? Levanta a mão. Quem já estudou a parábola das virgens? Olha, a maioria do povo que já viu. Quem não viu vai ver agora. Vamos lá então, Mateus 25, 1 ao 13. Se você tem a Bíblia, você pode abrir também. Ok? E se não tem, pode acompanhar com nós no telão. O reino dos céus, Jesus disse, o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito. O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então, todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes, dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Amém? Pode aplaudir a Deus por esse texto, muito bacana, né? Nós vamos estudar agora o texto de maneira mais profunda. Primeiramente, queridos, nós temos que entender que existem vários tipos de reino que nós conhecemos. O primeiro reino é o reino dos homens. O que é o reino dos homens? É quem governa, é a pessoa que vai governar. Então, o reino dos homens, como é que a gente define o reino dos homens? Presidente, governador, prefeito, chefe de empresa, pastor de igreja, por mais que sejam usados por Deus, estamos diante de homens e seres humanos, né? Líder social, enfim, temos professores, temos conselheiros, enfim. O reino dos homens, temos que nos submeter à regra, Rafa, submeter-nos à liderança de homens. Você querendo ou não, você será liderado, ou já foi liderado, ou obrigatoriamente você está sendo liderado, sem você saber, por algum homem. O reino dos homens funciona assim. O reino de Satanás também existe, que é o reino das trevas. O reino das trevas funciona com Satanás sendo o presidente desse reino, ele é o presidente do reino. Aí temos as potestades, que são espíritos malignos que governam estados, que governam países, e temos os principados, que são espíritos malignos que governam municípios, que governam bairros. E daí temos os demônios, que eu chamo de demônio mequetrefe, Renato, que é aqueles que entram na vida das pessoas. É aqueles que quando você vai expulsar, faz aquela gritaria, eu te odeio, eu quero te matar. Esse é o demônio mais ralé que existe. É o mais ralé, é o demônio barraqueiro. É o demônio que quer cortar as pessoas. Esse demônio é a baixa classe dos espíritos malignos. É o demônio baixa classe, né? Ele que entra. As potestades, Renato, os principados, eles entram em presidentes. Eles governam ideologias. Por que você acha que está dando tanta gritaria no Brasil? É porque é uma potestade fortíssima no Brasil
que não está aceitando um governo que vá contra o aborto, que vá contra o casamento gay, que vá contra tudo aquilo que o inferno aplaude. Ah, mas eu sou contra o presidente. Beleza, cara, ele está cheio de defeito mesmo. Se Jesus Cristo estivesse na eleição, tinha votado em Jesus Cristo. Mas ele era o único que poderia trazer as ideologias de Cristo, as ideologias bíblicas, e está dando uma gritaria, parece que está possessa. A Globo está possessa. Liga a Globo e eles começam. Pode reparar. Bota na Veja, você vai ver ali que os caras estão possessos, estão possuídos, né? Por quê? Porque o reino das trevas está perdendo. Eu mesmo, queridos, para vocês terem uma noção, você pode acreditar ou não, mas Deus já me deu um certo de desprivilégio na minha vida, que eu pude ver o espírito maligno que comanda Panambi. Estava lá em Curitiba uma vez, e já decidido a plantar a igreja aqui em Panambi, meses antes, o demônio aqui então já sabia, e ele foi lá em Curitiba, daqui de Panambi até lá. Engraçado, né? Não pegou ônibus, o espírito só faz assim, já está lá, né? Não pense que ele teve que pegar ônibus, né? Esse espírito maligno é esse teletransporte no mundo espiritual. E chegou lá, e eu estava na janela do meu quarto orando, de madrugada. Quando eu olho para fora, Rafa, tem alguém assim, ó, em formato de combate, bem assim, com uma faixa preta sobre os olhos e todo preto. Aí eu não entendi quem era ele, né? Eu expulsei, me blindei com o sangue de Jesus. Aí cheguei eu em Panambi, Diogo, plantando a igreja. Na primeira semana de plantação da igreja, eu vou na cozinha para mim orar a Deus, aparece ele na minha janela, o mesmo cara. Aí eu pensei, eu repreendi, expulsei, ele saiu. Aí Deus falou comigo, você acaba de conhecer o espírito que comanda Panambi. Opa! E fui buscando em Deus para entender quem seria esse espírito maligno. Aí Deus me mostrou uma coisa que você pode achar louca, mas Deus me mostrou que ele era um espírito feminino. Era o espírito de Jezabel. O espírito que bota mulher contra homem, é o espírito que faz pastores caírem, é o espírito que faz igrejas dividirem, é o espírito que faz ovelhas se levantar contra o pastor, ovelhas terem mágoa de um líder, querer sair da igreja por nada, um espírito de divisão, um espírito que faz com que mulheres sejam as sacerdotes no lugar dos homens, um espírito que faz que homens, em vez de serem líderes da casa, são bananas, porque não oram em casa, a mulher tem que orar, porque não batalham pela fé, a mulher batalha pela fé, porque não traz os filhos para a igreja, a mulher traz os filhos na igreja. E aí Deus me mostrou claramente que era o espírito de Jezabel que estava atuando em Panambi. E por isso, se você vê, eu sou PhD em descobrir quem tem espírito de Jezabel. Eu atendo pessoas. Tem até um curso, Ivan, desmascarando o espírito de Jezabel. Quem derruba Jezabel, Cássio? Um rei. Alguém que tem autoridade, que seja pastor, líder. Como você derruba Jezabel? Você vence derrubando ela da janela. É engraçado, a Bíblia fala isso. Derrubando ela da janela, ela vai cair, seu sangue vai ficar no chão e os cães lamberão o seu sangue. Sabe o que significa? Com Jezabel não tem conversa. Com Jezabel não tem diálogo. É confronto. Então, às vezes, vocês podem pensar assim, Ervino, por que aquela pessoa saiu da igreja, era tão querida? Era o cão. Era o cão. Não era querida, não. Porque foi confrontada em seu espírito de Jezabel. Então, esse reino está aí. Outra vez, Deus me deu um desprivilégio de poder ver o espírito maligno que comanda o Rio Grande do Sul. É alguém de preto, chapéu preto, Renato, montado em um cavalo preto. Tem aquela empresa Charrua, se não me engano, que é exatamente aquilo. Se você vê a Campeiros, passe lá, é aquilo. Estou falando da empresa, Márcia Campeiros nem sabe o que é, Sabrina. Não estou julgando ali, até conheço os queridos lá. Mas é exatamente aquilo. Espírito maligno do Rio Grande do Sul. E Deus me mostrando, né? Sim, eu tive o privilégio de ver o anjo que comanda Panambi também. Certamente você passou por ele, você não percebeu. É um velhinho, olho azul, que anda com bastão por aí. E Deus me mostrou que ele era o anjo da cidade, que ele se faz de humilde, de miserável, para observar a galera. É bem interessante. Mas beleza, não é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero falar com você sobre o reino de Deus.
Aí tem o reino de Deus. O que é o reino de Deus, queridos? É aonde Deus governa, é aonde Deus guia, aonde Deus lidera. Aonde Deus governa é o reino de Deus. Então, quando eu entrego a vida para Jesus, e eu falo, Deus governa a minha vida, e eu dou a direção da minha vida para Ele, ali está o reino de Deus. Nesse exato momento, o reino de Deus está sendo executado aqui, nesse lugar. Você podia estar num bailão, você podia estar em casa, você podia estar, sei lá, fazendo qualquer coisa na tua vida. Você resolveu parar aqui nessa estrutura. Aqui o reino de Deus está sendo executado. Porque você está buscando a Deus, buscando a palavra, buscando estar em comunhão. Mesmo com essa pandemia, você não abriu mão da comunhão. O reino de Deus é quando eu faço tudo aquilo que a Bíblia manda eu fazer e não faço tudo aquilo que a Bíblia não manda eu fazer, né? Então, o que acontece, queridos? O reino de Deus é quando eu sou guiado por Deus. Aonde tem cura, Deus está, Diogo. Aonde tem santidade, Deus está. Aonde eu estou amando, Deus está. Tudo aquilo que tem a ver com a palavra, o reino de Deus está operando, né? Mas existe algo que Jesus vai falar aqui que se chama reino dos céus. Ou seja, existe uma extensão do reino de Deus que precisa sobrepor a porta da morte, a porta da volta de Jesus. Esse reino dos céus é esse reino que nós tanto aguardamos, Robson Mário, é esse reino que estamos esperando, que é o famoso céu. É o famoso lugar onde nós não vamos ter mais choro, mais dor, mais nada, mais falta de paz, mais pecado, mais morte, vamos viver por toda a eternidade. Essa extensão do reino de Deus vai se estender aos céus, e isso nós chamamos de reino dos céus. Aí você pode perceber que Jesus vai falar de 10 virgens, que prepararam suas candeias, esperando que o noivo viesse. Veja, Cássio, não é 5 prostitutas e 5 virgens, preste bem atenção nisso aqui, são 10 virgens, ou seja, sabe o que Jesus está falando aqui? É possível você fazer parte do reino de Deus, é possível você fazer parte de uma igreja, é possível você ser até usado por Deus, Renato. Virgem, né? Separado. Mas não fazer parte do reino dos céus. Isso é assustador. Se você analisar, como a gente entende essa parábola? Num casamento ocidental, a noiva que tem a evidência, né? O noivo fica lá esperando, né? Fica nervoso, suando. Que nem aquela vez que eu casei o Ivan e a Kétia, então assim, o Ivan estava nervoso, estava suando. Eu falei, calma, Ivan, não desmaia aqui, rapaz, vai ficar feio se tu desmaiar aqui. E a Kathleen chegou e quase desmaiou de vez, né? Mas era a noiva que era. Daí lá vem a noiva, né? Vem o menininho, né? Lá vem a noiva. Daí, enfim, a noiva é o destaque. Mas na cultura de Jesus, era o noivo que vinha em destaque. Como até hoje, em alguns locais de Israel, o noivo que é o último a chegar. E aí, o noivo, ele tinha que separar 10 amigos para ele, para que no dia do casamento dele, esses amigos ajudassem ele com barbearia, com acalmar o coração dele, com ajudar ele, acalmar ele, preparar ele, enfim, animar ele que ele ia casar. É tão verdade isso, queridos, que o próprio João Batista disse certa vez que ele era como amigo do noivo que ia casar. Jesus era o noivo, e ele se alegrava só de ouvir o noivo falar com ele. Por quê? Porque João Batista estava preparando Jesus para casar com a noiva. E a noiva também tinha que escolher 10 amigas que fossem íntimas dela, que fossem virgens, tivessem guardadas, e essas 10 amigas da noiva, que seriam virgens, deveriam ajudar ela durante o dia, maquiar ela, preparar ela, acalmar ela, né? E quando chegasse o momento, Adriano, que o noivo iria ver a noiva, vinha alguém gritando, o noivo está vindo. Isso à noite aconteceria. E essas amigas da noiva tinham que ter candeias nas mãos, óleo preparado, para poder iluminar a passagem do noivo junto à noiva, até eles entrarem na casa, onde todos estariam entrando, e em cima teria um quarto onde aconteceria a lua de mel, com todos lá embaixo esperando acontecer a lua de mel. Interessante, né? Já pensou? Hoje em dia, a lua de mel, cada um vai para um lado, as famílias ficam na cidade, não é assim? Só que lá em Israel, Ivan, sabe que eles faziam isso, Rafa? Todo mundo ficava dentro da casa onde acontecia a lua de mel, para testemunhar que eles estão juntos, e ai deles se eles se separavam, tomar tunda de laço.
A isso nós chamamos o que aqui no Brasil? De padrinho, de madrinha. Interessante, né? Hoje em dia, o que são os padrinhos? Alguém lembra do teu padrinho de casamento? Quem sabe que tu casou, cadê eles? Um e outro, glória a Deus. Mas são todos, será? A gente tem aquela coisa, por que esse padrinho do meu casamento? Eu quero que entre alguém de amarelo, nem eu. Vai todo mundo entrar de amarelo, faz uns bananas de pijamas antes, né? Mas o principal não é o entrar na cerimônia. O principal é o pacto que o padrinho faz, que a madrinha faz, de dizer, ei, a partir de agora eu vou vigiar vocês dois. Jamais vou impedir vocês de separar. Se der B.O., cara, se tu trair ela, eu bato em você. As meninas olhando, se tu trair o teu marido, tu já era. Esse é papel de padrinho dela. Esses dias um irmão acabou separando da sua esposa, e ele, pastor, glória a Deus, achei que ia ficar abandonado, mas o meu padrinho de casamento me ofereceu o bozo. Eu, o quê? O quê? Mas que tipo de padrinho esse aí? É um padrinho endemoniado? É o próprio Satã na terra? Ele deve ter te algemado e trazido de volta para tua casa. Mas não. O padrinho do casamento, não venha, querida, realmente, você não devia ter casado. O que é isso, Diogo? O que é isso? Mas em Israel funcionava assim. E o interessante, então, que se uma daquelas mulheres não estivesse pronta com óleo, Gui, se uma daquelas mulheres, Igor, não estivesse com o óleo preparado, aquela mulher seria motivo de vergonha pública, Sabrina. Porque como uma mulher daquela, no dia mais importante da sua amiga, esqueceu o óleo, ou não preparou o óleo, para iluminar o caminho dela até a sua lua de mel com o noivo. Era uma vergonha pública. Tal maneira era a vergonha, que elas inclusive poderiam ser apedrejadas e mortas. Resumindo, o noivo está chegando. E se você não está iluminando o caminho para ele passar, você não vai entrar para o banquete nupcial. Jesus voltando, e eu não estou iluminando a minha vida, podemos gritar lá fora, e o noivo vai dizer assim, eu não conheço você, porque tu não iluminou o meu caminho. Aqui só entra quem iluminar o meu caminho. Interessante que para aquele momento, Jesus estava direcionando o ensino dele para os religiosos da época, fariseu, saduceu, mestre da lei, escribas, que diziam que eram pessoas de Deus, que diziam que tinham Deus neles, que diziam que amavam a Deus, tinham toda a estrutura, tinham toda a candeia, tinha toda a religiosidade, tinha toda a palavra. E aí Jesus disse, vocês são como as virgens imprudentes. E eles falaram, por quê? Porque vocês têm toda a estrutura, mas não têm eu. Vocês não querem ter minha presença. Vocês não querem me ter como Salvador e como Deus. Vocês estão sem óleo. E quando eu voltar, o farisaísmo de vocês não vai salvá-los. Não basta ter estrutura, não basta saber a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, e não querer andar com o autor da Bíblia, e não querer buscar o autor da palavra. Então, analisando esse contexto, queridos, nós vamos trabalhar agora 5 pontos. Como eram 5 virgens, vamos trabalhar 5 pontos, 5 elementos no óleo que nós temos que ter, que vai garantir, tanto você como eu, de entrar no reino dos céus. Primeiro ponto, então, mantenha acesa a candeia da espiritualidade. Jesus lhes disse, eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Não basta ter religião, ser virgem. É necessário ter espiritualidade, ter óleo. Você sabe que o óleo aqui representa totalmente o Espírito Santo. Se você analisar o Espírito Santo por ser um Espírito, ele não é visto, ele só é sentido, ouvido e recebido dentro do ser humano, né, do nosso espírito. Mas o Espírito Santo, a Bíblia ensina que ele tem vários elementos ilustrativos para mostrar quem ele é. Por exemplo, quando Jesus se batiza em Mateus capítulo 3, a Bíblia fala que o Espírito Santo desce sobre ele como uma pomba corpórea, né? A pomba representando o Espírito Santo, representando com isso que o Espírito Santo é um espírito de paz. Quando alguém tem o Espírito Santo, ele tem uma vida de paz, ele não é atormentado, não é perturbado, ele vive em paz. Outro elemento,
quando o Espírito Santo desce para a terra, em Atos capítulo 2, a Bíblia fala que o vento vem forte, escutaram um vento impetuoso, elemento do vento. Por quê, Márcio? Quando o Espírito Santo entra na nossa vida, ele bagunça tudo, ele desorganiza tudo e faz aquilo que tem que estar, ficar na nossa casa, e aquilo tem que sair da nossa casa. O Espírito Santo também é conhecido como o elemento do fogo. Se você analisar aqui, o fogo arderá continuamente no altar, não se apagará. O fogo é um elemento do Espírito Santo, que quando nós recebemos ele nos aquece, ele nos ferve, ele nos aviva, ele queima nossos pecados, ele chega dentro de nós e nos traz uma vida de fervor, de avivamento. E finalmente o Espírito Santo tem um outro elemento, que é o óleo. Porque o óleo, eu jamais serei santo sem o Espírito Santo. Eu jamais serei avivado sem o Espírito do avivamento. Eu jamais serei curado sem o Espírito da cura. Eu jamais entrarei nos céus sem o Espírito daquele que habita nos céus. Jamais. Então, sem isso, não temos como entrar. Porém, a Bíblia fala, então, que quando você entrega a vida para Jesus, você recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de você. O Espírito Santo está dentro do teu espírito. Porém, se você não busca Ele, se você não ora a Deus, se você não lê a palavra, se você não está em ordem com a tua vida espiritual, a Bíblia diz que o Espírito Santo vai se apagando. A Bíblia diz que o Espírito Santo vai se entristecendo. E a Bíblia diz que chega um ponto, Renato, de tanto que você não busca Ele, o próprio Espírito Santo sai da pessoa. Por isso que nós falamos tanto, leia a Bíblia, busque ao Senhor, tenha tempos diários com Deus, de domingo em domingo tu não vai manter o óleo dentro de você. De domingo a domingo, esperando que outra pessoa ore por ti, que outra pessoa busque por ti, não vai ficar o óleo. E não tenho eu como transferir a minha intimidade com o Espírito Santo para você. Eu não posso transferir minha salvação para você, e você não pode transferir tua salvação para mim. Ela é individual, queridos. As virgens que estavam ali sem óleo, quando o noivo chegou, falaram, me dá o óleo que vocês têm sobrando. As mulheres disseram, não temos como, vamos comprar para vocês. Tiveram o tempo todo para comprar, agora que o noivo chega, querem comprar óleo, meu. Vai ser isso que vai acontecer no dia do juízo final. Senhor, só um pouquinho, segura aí, agora eu vou te buscar, eu vou ficar de joelho aqui. Poxa, teve toda a vida para ficar de joelho, agora não vai ficar mais, agora não dá mais tempo. Senhor, não vou ler 3 capítulos da Bíblia aqui e ficar em paz. Já era. Se você não estiver buscando Deus na terra, quando Deus do céu voltar para cá, você não vai subir com Ele. Deus não vai colocar alguém lá em cima que não esteja com Ele aqui embaixo. Aí a pergunta que se faz, como está a tua vida com Deus? Ponto 2. Mantenha acesa a candeia de sua santidade. Esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Quanto mais próximo de Deus, mais longe do pecado. A santidade ela é dividida em 2 partes. Você estar bem com as pessoas, não ter nada no teu coração de mágoa, de ódio, de rancor, de inveja, de ciúmes, você está bem. Não tem problema de ter inimigos, Diogo. Até Jesus teve e falou que nós teríamos. Tanto é que ele falou, ame os teus inimigos e olhe por aqueles que te perseguem. Resumindo, teremos inimigos, teremos pessoas que nos perseguem. Mas Jesus está falando o seguinte, que a santidade é dividida em 2 partes. Sentimento que você tem pelas pessoas. Se você tem uma raiz de amargura, se você tem um tipo de ódio, um desejo de vingança, se oculta alguma falta de perdão, você não vai entrar no reino dos céus. Porque Jesus disse em Mateus capítulo 6, se você não perdoar aquele que te ofende, eu também não perdoarei você. Outro ponto é a santidade comportamental. É aquela santidade que você tem na tua mente, aquela santidade que você tem no teu coração, nos teus comportamentos. É a santidade que você tem baseado naquilo que você já conhece, que tem uma expressão que diz, filho de peixe, peixinho é. Filho de Deus deve ser santo. Certa vez eu pedi para Deus, quando no meu primeiro ano de conversão, queridos, eu fui para várias igrejas, né? Eu participava de uma igreja, eu e minha esposa, que era meio fria, e aí a gente começou a ir para outras igrejas para poder avivar um pouco, sabe, Renato? Eu fui em várias igrejas. Pentecostal, neopentecostal, enfim, eu fui para tudo que é igreja. E cada um deles queria ter eu como membro, né? Edson, vamos virar membro aqui, não, vamos virar membro lá. Não vai na Batista, que lá é muito frio. Não vai na Assembleia, que lá é muito louco. Não vai não sei o que, não sei o que. E eu fui para o meu quarto e orei. Deus, estou dividido. Os pentecostais querem que eu vire pentecostal. Os tradicionais querem que eu vire tradicional.
Os neopentecostais, que é a igreja da graça mundial, enfim, universal, querem que eu seja neopentecostal. Senhor, o que o Senhor quiser que eu seja, eu serei. O que o Senhor quer que eu seja, Senhor? Aí Deus, com aquela sabedoria que só Ele tem, eu não quero que você seja nenhuma coisa nem outra, filho. Eu só quero que você seja santo. E eu lembrei do texto que diz, Cássio, sejam santos, pois eu sou santo. O que Deus me ensinou ali, Cássio? Não adianta eu rodar a baiana, dar estrelinha, plantar bananeira no espírito e ser um mau caráter. Não adianta também eu ser um queridinho que não aplaude, não faz nada, um tradicional, mas que não crê no poder de Deus, mas que não busca o fervor do Espírito Santo. E nesse momento que nasceu a visão da igreja, Pedro, que temos que ser discípulos avivados em poder e caráter. Mas o que está acontecendo aqui, queridos? Se você tem um estilo paradão, tu não gosta muito de aplaudir, tu não gosta muito, de expressar, não tem problema nenhum, se você é santo. Se na tua vida diária você vive em santidade. Se você é louco, se você gosta de expressar a tua alegria, está na bênção, se você é santo. Agora, se fosse entre escolher ter o poder de Deus e ter o caráter dele, escolha ter o caráter. Porque, Márcia, Jesus disse, muitos buscando o poder e esquecendo o caráter, chegaram na minha presença e disseram, Senhor, em teu nome expulsei demônios, curei enfermos, fiz milagres. E Jesus disse, que legal, mas não te conheço. Por que não te conheço? No teu dia a dia, no teu caráter, tu era pior que o diabo. Reputação é aquilo que eu faço para as pessoas verem. É aquilo que eu quero que as pessoas saibam de mim. Caráter é aquilo que você é quando ninguém vê. E que somente Deus sabe. Tua família sabe. O diabo sabe. Os anjos sabem. Caráter é isso. E, se nós estivermos usando a nossa vida para projeto de carnalidade, para projeto de pecado, para projeto de fantasias sexuais, fantasias de corrupção, mentira. Se a tua vida tem tido coisas ocultas, vergonhosas, pecaminosas, você não pode entrar no reino dos céus. Sabe por quê? Porque só vai entrar no reino dos céus quem tiver o céu dentro dela. Se dentro de ti o inferno habita, tu tem certeza que no céu tu não vai entrar. Tem certeza. Não tem como alguém viciado em pornografia entrar no céu. Não tem como alguém viciado em bebida entrar no céu. Não tem como alguém tendo mágoa de pessoas, falta de perdão, entrar no céu. Lá não é o teu lugar. Lá é um local para pessoas que pensam acima dessas carnalices que tem no mundo. Como está a tua vida de santidade? Ponto 3. Mantenha acesa a candeia do compromisso com a noiva igreja. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos nos encorajar uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Impossível amar a Deus sem amar a sua noiva. Você veja só que aquelas 10 virgens, elas precisavam preparar a noiva. Elas precisavam embelezar a noiva. Elas precisavam ter tempo com a noiva, porque elas sabiam que tratando bem a noiva, o noivo se agradaria. Gente, o apóstolo Paulo fala que a igreja de Cristo não é perfeita. A igreja de Cristo, ela está com ruga, com mancha e com mácula. Ou seja, Diogo, a igreja de Cristo é uma igreja que tem pessoas com mácula, sujas do pecado, libertando-se do pecado. Tem pessoas com mancha, feridas, feridentas, problemas de paternidade, problemas na alma, que estão sendo curadas. E dentro dessa igreja de Cristo também tem pessoas que são religiosas, tradicionais, acham que tudo é pecado, que não pode fazer nada, que não pode não sei o quê, e elas têm que ser libertas da religiosidade. Ou seja, a igreja não é um local tão agradável assim para você viver. Se você achava que a igreja era o céu na terra, você se confundiu, bem confundido. Ai, mas eu gosto tanto daquela igreja. Participa dela uns anos e tu vai querer sair dela. Mas era tão legal, eu achava tão legal as luzes. Você não entendeu nada da igreja. Por isso tem tanto crente coelho, Cássio. Pica aqui, pica lá, e fica picando, né? Aí não gostei do jeito que falou comigo. Vou sair da igreja.
Daí vai na outra igreja, fica 3 anos, 5 anos, até que alguém, pá! Não gostei, mas você vai falar comigo. Vou ir para outra igreja, eu e minha família. Vamos lá, vamos pegar toda a família. Daí pega os filhos que estão felizes na igreja, que tem o coração puro, né? Que tem o coração puro, não maldoso. E os filhos, por que está saindo, mãe? Fica, mãe. Porque me xingaram, me criticaram. E geralmente é confronto de pecado. Mas digamos, Rafa, que não seja confronto. Digamos que realmente alguém errou com essa pessoa. Perdoa ela e fica na igreja. Porque se você sair toda hora de igreja em igreja, porque alguém errou, porque alguém te confrontou, desculpa, tu não vai parar em nenhum lugar. Todos esses lugares chamados Igreja de Cristo, rapaz, vai ter gente com mancha, com mácula, com ruga. E, cara, e você sabe que você faz parte desses 3 grupos. Nós temos uma mania, né? Essas pessoas, como assim essas pessoas? E você? Não faz parte dessas pessoas? Tem gente por aí. Opa, e você é o quê? É um animal? Você é um bezerro? O que tu é? Eu acho interessante quando botam no Facebook assim, ó, analisando o comportamento de algumas pessoas. Ué, mas você, o que é? Você é um demônio na Terra? Meu? Você não é gente agora, você não é pessoa, você não erra, você não magoa, você não é estúpido às vezes, você não é carnal, você é o anjo, serafim e querubim. Todos nós erramos. Quando você entende isso, você consegue mais facilmente amar a igreja que você pertence. Quando você entende que o primeiro hipócrita é você consegue amar todos os outros hipócritas. Quando você consegue entender que o primeiro estúpido é você ama todos os outros estúpidos. Quando você consegue entender que você também tem pecados, que você também erra, você também tem feridas, você também tem religiosidades, você consegue amar os outros. Quando você percebe, Lari, que você é um projeto de ofensa na vida dos outros, você consegue perdoar as ofensas que vêm a ti. Esses dias um irmão mandou no meu Instagram, irmão que eu não conheço, mas sei que é irmão em Cristo, ele botou assim, pastor, o senhor não me conhece, eu sou de Cruz Alta, né? O senhor não sabe quem sou eu, mas eu conheço muitas pessoas que vão aí na igreja viva, de Panambi. Beleza? Ele vem assim, pastor, quero te pedir perdão. Sim? Eu falei muito mal do Senhor, mas muito mal do Senhor. Falei muito mal da Viva, pastor. Por causa das pessoas que vocês andam, tatuados. Enfim, eu conheço amigos meus do mundo que estavam lá, e eu estava louco para falar para ti, que tu tem que conhecer esses amigos do mundo aí. Tipo assim, esses caras na igreja viva, esse tipo de gente. E lendo a Bíblia aqui, pastor, eu vi que Jesus, a Bíblia fala, Jesus comia e bebia com pecadores. E o Espírito Santo me quebrou no meio agora, pastor. E mandou pedir perdão para o Senhor. Eu peço perdão, pastor. Porque vocês estão fazendo diferença mesmo. Vocês estão aceitando mesmo, vocês estão batalhando pelas pessoas, independente de que tipo de pessoas elas sejam. Aí vem uma menina do meu escritório ali, vinda de outra igreja. Ela, pastor, eu quero fazer parte da Viva, o senhor me aceita? Eu, claro que sim, por que não? É que assim, pastor, eu falei muito mal do Senhor, muito mal da tua igreja, como se fosse minha, de Cristo, né? Falei muito mal da igreja. Falei mal com os pastores da antiga igreja, com os líderes. O Senhor me recebe? Eu falei, irmã, tu vai fazer parte de 30% dos membros da igreja que falavam mal de nós, estão aí. Não tem problema nenhum. O novo assusta, o novo é esquisito, o novo ele dá um choque até a pessoa engolir e descobrir que é Deus. Jesus passou por isso, tanto que mataram ele na cruz. Alguns que mataram ele, só quando ele voltava, vão descobrir bem o que eu fiz. Que rateado que eu matei Jesus, não devia ter matado. E Jesus fala assim, ó, Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Se soubessem, não teriam me matado. Então, queridos, pedi para aquela menina, ela pode vir para a igreja, de braços abertos, né? Vai ser membro logo, logo. Mas uma coisa eu aprendi, Renato. Uma vez, eu ia desistir da Igreja de Cristo. Eu estava em Curitiba, e eu conheci, Robson, muitas igrejas. Eu era um pregador itinerante, eu pregava em várias, eu pregava na Batista, na Assembleia, eu pregava na Nazareno, na Fonte da Vida, eu pregava em vários, pregava em congresso de jovens. E aí, eu conheci algumas estruturas das igrejas, que eu fiquei apavorado, pastor em pecado, líder hipócrita, irmão falando mal do outro irmão. Eu falei, Deus, não vale a pena isso aqui. Sinceramente, Senhor, não vale a pena batalhar por isso aqui. Não quero mais. Diogo, falei para Deus. Aí Deus, posso te mostrar uma coisa? Sim, Senhor. Ele me mostrou uma mulher, numa visão, Renato, numa cadeira de rodas. Uma cadeira de rodas. Eu tomei um susto, eu falei, Deus, o que é isso? Essa é a igreja. E eu quase desmaiei quando eu vi.
E Deus me assim, Edson, o que é mais fácil amar? Uma mulher linda, uma mulher querida, uma mulher simpática, perfeita, ou uma mulher numa cadeira de rodas paralítica e com seus defeitos? Eu falei, Senhor, é mais fácil amar uma mulher bonita, querida, com certeza, Senhor. É bem mais fácil amar uma pessoa que está saudável. Pois é. Mas o meu amor por você e pela minha igreja é assim, ó. Vocês não merecem ser amados, mas eu amo vocês igual. E um dia, eu vou levantar vocês dessa cadeira de roda, vou fazer vocês ficarem lindas para o dia do casamento. Aí Deus vem assim, eu posso contar contigo, Edson, para você amar a minha igreja igual eu amo? Na hora eu falei, Deus, sim, entendi agora tudo. Deus não mandou você achar a igreja perfeita. Deus mandou você amar ela com suas imperfeições. E batalhar, como o apóstolo Paulo naquele dia batalhou, para fazer de tudo que esses irmãos sejam mais santos, que os pequenos grupos sejam melhores, que os ministérios sejam melhores, para que um dia, quando Jesus voltar, a noiva esteja de pé, maquiada, perfumada, santa, maravilhosa, em boas obras, em comportamento, em evangelismo, em maturidade. Aí Jesus vai casar com a mulher mais linda que o universo, que o mundo espiritual já viu, chamada igreja. E por isso, Robson, naquele momento Deus falou que eu deveria repreender toda pessoa que falasse mal da igreja de Cristo ou da igreja local ao qual pertenço. Nunca mais eu aceitei alguém falar mal da igreja para mim, Pedro. Aquela igreja, só um pouquinho, vai falar mal da igreja? Se tu continuar, eu nunca mais olho na tua cara. Tem familiar meu que eu nem olho na cara. Porque fala mal de pastor, fala mal de dízimo, fala mal de oferta, fala mal de pequeno grupo, fala mal de estrutura, fala mal de tudo. Tem uma mágoa com a igreja, eu falo, cara, se tu quiser comer comigo, velho, vamos conversar de Bolsonaro, qualquer coisa. Mas se tu falar mal da igreja de novo, tu nunca mais vai olhar na minha cara. E assim eu fiz, Diogo. Que pessoa que fala mal de igreja, pessoa que fala mal da tua igreja, tu deveria excluir do mapa. E nem comer com uma pessoa dessas. Ai, mas sabe como é, eu tenho que manter a paz com todos, né? Sim. Luiz Inácio Lula da Silva roubou bilhões do seu governo, com o seu governo. Ele mesmo, Renato, pegou uma parte para ele. A outra parte, ele não sabia de nada. A outra parte, Márcia, ele viu os amigos roubando, conversando com ele que iam roubar, e ele não falava nada. Isso se chama tráfico de influência. Eu permiti, mas fingi que não vi. Toda vez que você vê alguém falando mal da tua igreja e você não fala nada, você é cúmplice. Toda vez que você vê alguém falando mal do teu pastor, do teu líder, do teu pequeno grupo, e você não fala nada para defender a tua igreja, você é cúmplice. E sinto lhe informar, há uma geração nesse planeta de espancadores da noiva de Cristo. Tem canais de youtubers, eu sempre falo com o Adriano, que falam de volta de Cristo, de sinais dos fins dos tempos, mas falam mal de pastor, falam mal de igreja, falam mal de estrutura, não pertencem a nenhuma igreja, acham coisa ridícula ter pastor, e espancam a noiva. Falam mal de pastor, falam mal de dízimo, falam mal de oferta, falam mal de estrutura, falam mal de líder, falam mal de Bíblia. Sabe esses lixo de gente que tem por aí? Lixo de gente. São lixos. Vão ter a eternidade toda no inferno para falar mal da igreja depois, mas chorando e rangendo os dentes porque deveriam ter amado e não falado mal. Quando eu chegar, Diogo, na porta do reino dos céus, eu quero estar com a noiva e a igreja do meu lado e dizer para Jesus, Jesus, eu amei a tua igreja e fiz tudo, Senhor, para defender ela, para proteger ela, para santificar ela, para estar junto com ela, para ter compromisso com ela, Senhor. Independente, queridos, se é Assembleia, se é a Viva, se é Batista. Uma vez eu recebi uma notícia de algumas irmãs ali, era 6 da manhã, eu estava orando no meu escritório, as irmãs vieram, pastor, está sabendo o que aconteceu com o pastor da Assembleia de Deus? Eu não, o que houve? Me contaram, um escândalo, eu comecei a chorar na mesa. Chorei. Eu falei, isso não podia ter acontecido. Que tragédia para a igreja panambiense. E chorei. Aí depois outro falou que não sei, um outro pastor, não sei o que, de uma igreja grande também, não sei o que, não sei o que. Eu falei, meu, isso não devia ter acontecido. A igreja panambiense perde com isso. Enquanto os muitos estavam soltando foguete por aí,
curtindo onda com o que acontece, que tem gente, Sabrina, que não sabe, que gosta de uma fofoca gospel, né? Gosta de um fuxico gospel, como diz. Né? Tem até um site. Mas quando você vê que a igreja de Cristo foi atingida, Márcia, nós temos que chorar. E temos que fazer alguma coisa para recuperar a igreja de Cristo, cara. E não espancar ela. Então, assim, queridos da Viva, eu tenho certeza que vocês todos amam a igreja. Mas quero dar um desafio para vocês. Não permita alguém falar mal da tua igreja. E muito menos da igreja de Cristo. Não interessa a placa. Não interessa qual que é a denominação. Porque Deus é uma igreja só. Mas Ele fez vários tipos de denominações para alcançar vários tipos de pessoas. Então, não fale mal e não permita que fale mal. Com todo respeito, o familiar não é crente, né, Adriano? Ele não é crente, tranquilo, não tem problema. Só não fala mal da igreja. Vamos conversar de futebol, velho, qualquer coisa. Mas, cara, falou em igreja, tu não está curtindo? Não fala mal da minha igreja. Que tu vai ver um leão aqui. Tu vai ver uma fera aqui, toda hora que tu falar. Ponto 4. Mantenha acesa a candeia do seu amor por si mesmo e pelo próximo. Respondeu Jesus: ame o Senhor, seu Deus, todo o teu coração, alma e entendimento. O segundo mandamento é: ame o teu próximo como a si mesmo. Quando amo, me aproximo. Quando me aproximo, amo. Deus te fez com esse teu jeitão, com esse teu corpo, te colocou nessa família para que você aceite e celebre a vida que você tem. Deus deseja que você ame a si mesmo. Queridos, uma das coisas mais covardes que existe na humanidade é algo chamado suicídio. É quando uma pessoa pega, por não aceitar a vida que ela tem, por não aceitar os problemas que ela tem, pega e se mata. E cada pouco eu vejo pastor se matando. Isso é a maior vergonha, covardia da história. Líderes se matando, Diogo, de igreja, arrastando multidões, dizendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e eles mesmos tiram a vida deles. Uma covardia sem tamanho, que não será perdoada por Deus, porque a pessoa que se suicida, ela está dando um cabo na vida que Deus deu a ela, para ela celebrar a vida, não acabar com essa vida. Mas daí tem os psicólogos que dizem, pastores gospel que falam o seguinte: ela não matou a vida, ela só matou a sua dor. Vai ver como é que essa pessoa está no dia do juízo final. Que história é essa de matar a dor? Como assim? Até onde eu sei, tu mata a tua dor na cruz de Cristo. Isaías 53. Tomou sobre si todas as minhas dores. Como assim? Todas elas irão para o inferno. Estou falando a verdade aqui. Beleza, gente? Se tu conhece alguém que aconteceu isso, não fale sobre isso com a família, óbvio que não. Meus pêsames, que Deus abençoe. Mas saiba que não teve salvação essa pessoa. E você tem que aceitar isso. Você tem que aceitar isso. Por exemplo, queridos, será que algumas pessoas que se matam por aí, Lari, só elas sentem dor? Será que só elas sentiram dor, queridos? Será que as pessoas que ficaram vivas, Diogo, não têm mais dores do que ela? E estão vivas hoje, Márcia? Então não tem negociação. Você tem que amar a tua vida. E amando a si mesmo, é o processo pelo qual você vai amar o teu próximo. Se você curte a tua vida, tu vai curtir a vida do próximo. Se você curte a tua família, você vai curtir a família do próximo. Se você curte se cuidar, automaticamente você vai cuidar do próximo. E quando você chegar no céu, Deus vai perguntar para você: que marcas são essas nos seus pulsos? Eu me cortei aqui, Senhor, porque eu estava em depressão. Deus vai perguntar: como eu cuidei de mim? Como eu amei a mim? Ponto 5, para nós fechar, pode vir aqui o Jean também, no nosso mesmo louvor aquele, Jean. Mantenha acesa a candeia de seu chamado. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas 9:62. Obediência é a chave para alcançarmos a salvação no reino dos céus. Queridos, todos nós fomos chamados para um chamado coletivo, um chamado comum, que é sermos crentes, sermos santos, pregarmos o evangelho, darmos nosso testemunho para as pessoas. Todos nós fomos chamados para participar da igreja, ajudar as pessoas na área social,
É um chamado coletivo, é um chamado comum, é um chamado que todos nós temos. Porém, queridos, existe um chamado particular que você tem e eu tenho. Quando eu tinha 17 anos, o meu Senhor me chamou para ser pastor. Eu poderia, Adriano, ter sido um grande vendedor de sucesso, um grande empresário. Poderia ter sido qualquer outra coisa nesse mundo, Renato. Com os dons que Deus me deu, eu poderia usar para outra coisa. Mas Deus disse, filho, eu quero que você seja pastor. Eu falei, Deus, olha, sim, amém. Só não espere muito de mim, Senhor. Eu não sou aquelas coisas para o Senhor estar me escolhendo um pastor. Falei bem assim, Deus. E Deus, sim, filho, eu não espero de ti mesmo. Não espero nada de ti, aliás. Eu espero de mim, que vou estar em ti e vou te usar. Por isso vocês têm esse pastor tão louco com a voz de Deus. Se Deus fala, eu faço. Se Deus não fala, eu não faço. Eu sou com Deus, a minha cobertura é Deus. Se Deus mandou fazer, eu faço. Se Deus mandou não fazer, eu fico na minha. Eu sou totalmente de Deus. Porque esse que era o segredo do meu sucesso ministerial. Deus. Não é o que eu penso, é o que Ele pensa. Não é o que eu faço, é o que Ele faz. Não é o que eu sinto, é o que Ele sente. É tão forte que eu tenho sentimentos que o próprio Deus tem, Adriano, sobre algumas pessoas. Quando Deus fica irado, eu fico irado. Quando Deus fica calmo, eu fico calmo. É engraçado demais. Mas eu, ao receber esse chamado, logo após Deus mandou eu ir para Curitiba junto com a Cíntia, nós casamos, nos formamos em teologia, formamos no MEC, não é formatura de igreja, que alguns falam, sabendo. No MEC, formatura 4 anos, bacharel em teologia. E me pós-graduei em liderança. Por quê? Se eu vou ser pastor, vou me preparar. Participei de plantações de igrejas, vi como é que funcionava, fui pastoreado, liderado, discipulado, enfim, fiz tudo que você pode imaginar e aprendi a como ser pastor. E até hoje estou aprendendo, até hoje, e vai ser sempre um caminho que eu estarei aprendendo. Agora, queridos, nem todos foram chamados para ser pastores. Alguns foram chamados para ser engenheiros, alguns foram chamados para ser mecânicos, alguns foram chamados para ser professores, enfim, alguns aqui foram chamados para ser ministro de louvor, para ser pregador itinerante. Não sei, cara, não sei. Alguns foram chamados para ser empresários de sucesso. Não importa o que você tem da parte de Deus na tua vida, o que importa é que você faça isso já. Por quê? Se você está sendo um sucesso numa área que Deus não te chamou, esse é o maior fracasso da tua vida. Se você chegar no céu, cheio de pompa, roupinha nova, carrão top, um sucesso na área humana, Deus vai olhar e vai pedir, quem é você? Como assim, quem sou eu, Senhor? Eu sou o grande. Não. Esse aí não é o que eu conheço, o que eu queria ver, não é isso aí não. Tu errou o pulo, cara. Vaza. Eu não te conheço. Eu não sei quem você é. Essa pessoa aqui não é a que eu queria que fosse. Então, quando você é o que Deus não mandou você ser, quando você faz o que Deus mandou tu não fazer, pronto. Você conseguiu alcançar o maior fracasso da tua história. Como eu também conheço, Sabrina, Diogo, pessoas que são pastores que não deviam ter sido pastores. Não era o chamado do cara ser pastor, Adriano. E essa igreja não dá certo, nunca dá certo, porque o cara foi chamado para ser empresário ou vendedor e quis se meter a ser pastor. Conheço o Ivan, um pastor que foi chamado para ser evangelista. Não dá certo a igreja, não foi chamado para ser pastor. Então vocês entendem, queridos, que eu vou contribuir com o reino de Deus na terra e vou entrar no reino dos céus se eu estiver no meu local aonde eu fui chamado. Vocês sabiam que um anjo fora de lugar é um demônio? Só vê, Pedro. Lúcifer e toda a terça parte dos anjos estavam no céu. Eles então foram expulsos, saíram do seu local e viraram demônios. Sabe? Ou seja, já pensou? Você fora do lugar da vontade de Deus, você está na mão das trevas. Você está na mão do diabo, mesmo estando no reino de Deus. Mesmo estando na igreja. A igreja não é local para você ficar com consciência mais leve. A igreja não é local para você ficar confessando pecados o tempo todo, para ficar tranquilo na tua área de atuação que Deus não te chamou. A igreja é local para você saber quem você tem que ser e o que você tem que fazer com a tua vida. Vamos ficar em pé, por gentileza. Conclusão.
Você pode até usufruir o reino de Deus na terra, mas se a sua candeia não estiver acesa, você não terá acesso ao reino dos céus.